Alô, alô, pulando a cerca mais uma vez. Hoje, dia 17 de setembro de 2010. Então, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. E aqui, nós não temos pauta, não temos roteiro. É como a vida, tudo não é combinado, não tem nenhuma armação. E Pulando a Cerca não tem a menor censura. Então, vamos começar dizendo o seguinte. O apresentador, eu, Daniel, tive AVC, que é a doença que mais mata no Brasil, você sabia? 250 mil pessoas por ano morrem no Brasil de AVC. Mata 30% da população brasileira a cada ano. E 1 milhão de sequelados a cada ano. É uma verdadeira guerra a cada ano no Brasil. E você sabia disso? Não? Pois é. Você conhece alguém que teve AVC, parente, amigo, todo mundo conhece. E nós não temos a menor informação, prevenção, medicamento adequado e tratamento justo. E por isso nós fizemos uma caminhada, sabe aonde? Em Ipanema. Na praia de Ipanema. E essa camiseta, Rafael, posso mostrar a camiseta? Olha só. Isso. Não encurte a vida, previna o AVC. Que legal, né? Curta a vida, não encurte a vida. Isso é uma questão de saúde nacional. Todo mundo é grupo de risco. Qualquer idade, não é só pessoa idosa, não, qualquer idade, qualquer faixa social e qualquer idade. Então, vamos mudar essa situação. O Brasil não pode continuar AVCizado socialmente e clinicamente. Bom, o Pulando a Cerca vai esquentar a chapa outra vez. Pela terceira vez, a série do anistiado ou não anistiado. E isso é uma questão está difícil de levantar aqui no Brasil. Quase todos os países já levantaram a questão da violência, da tortura, na ditadura militar. E aqui no Brasil continua uma grande resistência. As coisas não conseguem acontecer. Quando acontece, tem uma sabotagem ao lado. E milhares de pessoas foram prejudicadas na época da violência da ditadura no Brasil, após 64. Isso vai ficar esquecido? A história pode se apagar? Uma coisa como a onda do mar apaga o que está na areia, e torna tudo igual. Ora, nós estamos no século XXI, tem que ter justiça para todos. O Estado não pode fazer tudo o que quer, em nome de quem? Então, vamos continuar a nossa série chamando 2 pessoas que tiveram uma atuação, e ainda tem uma grande atuação na área de direito humano.
Um é o grande advogado Modesto da Silveira. Vem pular a cerca mais uma vez. Pula a cerca. Tá pulando. É fácil. Não, tá pulando. Modesto da Silveira, o grande advogado defensor de direitos humanos. Oba! Tocou o telefone. Eles pularam a cerca contra nós. Aqui não tem armação. Não tem armação. E... ó, é isso aí. É tudo assim. E outro grande advogado, o advogado capitão de mar de guerra, Doutor Santa Rosa. Pula a cerca! Pulou a cerca, está pulando. Santa Rosa, senta aqui com a gente. Olha só, olha que dupla, hein? Santa Rosa e Modesto da Silveira. Dois grandes advogados defensores de direitos humanos. Olha só, para começar, vou dizer mais uma vez, aqui, idade é experiência, é maturidade. Idade é experiência e maturidade. Então, se nós formássemos um grupo de 500 anos, é muita experiência e maturidade. Mas aqui estão cerca de 200 anos. Somos 3. Bom, pode ser 100 para mim e 200 para você e 200 para você em experiência, maturidade e vivência. Então, são 1000 anos de vivência, maturidade. E aquele que sabe falar, tem o poder de falar e defender a justiça, vale por 1000. Modesto, vamos começar pelo Modesto. Diga, você tem uma informação? Tenho muitas. De qualquer maneira, o tempo é curto, eu vou só dizer o seguinte. Depois que eu ouvi o seu programa, a sua campanha contra o AVC, eu fiz um exame e verifiquei que na minha família houve vários que sofreram AVC, sendo que o meu avô, por exemplo, ficou sequelado muito tempo e o meu irmão pouco tempo. Pois bem, e toda a família tem muitos que sofreram AVC, sobreviveram ou não, né? Depois disso eu me convenci e sou um militante com você. Mas a informação nova que eu tenho é o seguinte: eu passei de 3 dias para cá, eu venho passando ali em frente à Petrobras e vendo um cidadão, diretor do Sindipetro, portanto, Sindicato dos Petroleiros, está em greve de fome. É um cidadão patriota e humanista que luta pelo bem. E ele entrou em greve de fome, que é uma coisa desesperadora, e ele já está há 3 dias. É um homem alto, forte, com 1,80 m e uns 85 quilos, que já perdeu nesses 3 dias perto de 3 quilos. Portanto, essa greve de fome nunca pode durar, porque senão ela pode deixar sequelas, pode até matar. E a questão é certas divergências com a Petrobras, porque a alta direção da Petrobras tem feito coisas desiguais para pessoas iguais, como, por exemplo, aumentar o seu próprio salário perto de 30%, vantagens, etc., sem atender para os demais petroleiros que dão toda a lucratividade da Petrobras. Modesto, essa questão é muito grave e sempre acontece com o menor. Os aposentados ficam mais prejudicados. E é o caso lá também. Isso. O Manuel Cancela, o diretor da Petrobras, está fazendo greve de fome, mas pelos aposentados que perdeu 50% do seu salário. Isso é uma coisa terrível. E por falar em perder direitos, como a questão da Petrobras, Santa Rosa, quais são os direitos perdidos pelo grupo militar que foi caçado?
Olha, os direitos que estão sendo eliminados por uma interpretação errada de lei, dessa lei 10.559, são bastante acentuados. Por exemplo, criou-se dessa lei que regulamenta o artigo 8º do ADCT, uma lei que é desnecessária, porque o artigo 8º é autoaplicável. Isso existe, inclusive, em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas essa lei foi arrumada de propósito, escondida, que eu não sabia, por determinados grupos, inclusive os petroleiros, que foram os mais salientes nesta luta, e que pegaram um advogado que trabalhava junto com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e o deputado federal do PT, o Greenhalgh, os dois. E eles criaram essa lei com a interferência já dos militares do Ministério da Defesa. Aqui, essa lei foi originada primeiro pela medida provisória número 2.151, que era tão mal feita que você lia, não entendia, virava, botava de cabeça, não adianta, era tudo a mesma coisa. E eu fui reclamar isso no Ministério da Justiça, no setor, tem um setor onde os projetos de lei começam ali para serem desenvolvidos e enviados, então, para o Congresso. E eu até discuti com a mulher a funcionária ficou até de cara virada comigo, porque eu critiquei muito aquela medida provisória. Ela disse, também, meu filho, isso foi feito a 20 mãos. Só o Ministério da Defesa meteu a mão aí e saiu isso que está aí. Então, desde essa época, e nós não sabíamos, isso era um segredo deles. Essa medida transformou-se na medida provisória número 65, que melhorou no sentido de mais inteligível, que se transformou na Lei 10.559. Então, essa Lei 10.559, que é uma lei regulamentadora do artigo 8º, criou a obrigatoriedade de se fazer um requerimento ao ministro da Justiça, não sei porquê, criou a comissão de anistia, que para mim é um tribunal de exceção, né? Criou as maiores dificuldades e ainda por cima a interpretação errada da AGU fazendo o que os militares do Ministério da Defesa estavam querendo. Então eles distorceram tudo, criaram, no entender deles, um regime do anistiado político. Não existe regime do anistiado político. No caso do militar, é o Estatuto dos Militares, não tem outro. E no caso do civil, o Estatuto do Funcionário Civil, o Estatuto do Funcionalismo Público Civil. E para aqueles que não tinham vinculação de coisa nenhuma, por exemplo, os estudantes, aí sim, poderia-se pensar num regime para colocá-los ali. Mas nós não. Aí, dentro dessa distorção, eles foram mexer na pensão. Eu vou trazer da próxima vez, um documento que, uma carta do gabinete do ministro da Defesa, porque eu fiz um requerimento para o ministro me passar por certidão o que é que ele entendia do artigo 16 do Estatuto da Lei 10.559. Essa lei diz que todos os direitos emanados por leis anteriores, inclusive as constitucionais, quer dizer, o artigo 8º e a emenda constitucional número 26 de 85, que nos deu uma anistia, foi uma anistia que começou a ser mais ampla, nos deu as promoções, etc.
eram válidas e seriam respeitadas, e coisa que eles nunca respeitaram. Posso dar uma pular a cerquinha? Pula. Que está aqui entre nós, acho que não há nenhuma. De qualquer maneira, eu concordo com você. Na ordem da legislação sobre anistia, que vem depois da ditadura, aliás, nasceu dentro da ditadura a primeira lei de anistia, que é a 6683 de 1979. Esta realmente não satisfazia a nenhum processo jurídico. Tinha que ser modificada. Veio a Constituição, que é a lei das leis, é a Constituição. Nada, nenhuma lei, decreto, portaria, nada disso pode se chocar com ela. Tem que respeitá-la nos seus limites filosóficos. Você tem que interpretar a Constituição e qualquer lei que vier pretendendo regulamentar o artigo 8º das disposições transitórias tem que se submeter àquele pensamento. Aí veio, não é isso? Você que é jurista sabe disso. E quem não é jurista sabe muito bem que há uma hierarquia de leis. Na hierarquia, a Constituição é o presidente da República. As leis é um general que tenta convencê-lo. O presidente não é bem assim, que tenta arrumar as coisas ou obedecer ao presidente naquilo que ele determinou. Essa está subordinado, portanto, à Constituição. Se vier um decreto que é feito pelo Executivo, a Presidência da República no caso, ela tem que se submeter à lei que está submetida à Constituição. É uma questão de hierarquia das leis. E isso realmente, a 10.559, violou, criou dubiedades, quando ela devia só ter regulamentado as dúvidas constitucionais do artigo 8º. Por isso não é regulamento. Não é, quer dizer, ela politizou por um interesse, vamos dizer, é o que os romanos chamavam privilégio, né? Legislação pessoal particular de uma pessoa ou um grupo. Fizeram um certo privilégio, ou uma bagunça que dificulte realmente a realização de uma anistia correta e completa. Ô Modesto, e tem mais uma que eu gostaria de lembrar a você, é que em todas as ações, em todas as manifestações, inclusive dos relatores dos tribunais superiores, eles só consideram como anistia a Lei 6.683. Porque aqui interessa um grupo. Aqui interessa e o resto não existe, porque todas as anistias subsequentes vão trazendo benefícios e nós temos o direito, é legal, de usufruirmos desses benefícios. Você se lembra, Santa Rosa, de que a Lei 6683, que foi a primeira de 1979, foi durante a ditadura, uma negociação com a ditadura para ajudar ao máximo. Isso foi 6 anos antes de terminar a ditadura. Então, o que nós prometíamos? Vamos apoiar esta transitoriamente, lutando pelo seu complemento. E a luta para complementar uma anistia decente e honesta foi realizada na Constituinte com o artigo 8º, correto? Com o artigo... E eles vieram com essa lei violando o artigo 8º. Exatamente. Está estreitando aquela intenção ampla, geral e restrita do artigo 8º. Esse é o grande problema que criaram. E criando obstáculos ao criarem a comissão de anistia, que não existe isso previsto no artigo 8º. Qual é o ano da 10.559? 2002. De 2002. 2002. Muito bem. Foi o governo anterior. O governo anterior. Exatamente. Como você disse aí. Exatamente. Não foi 2002. E o pior, no 2002, final do ano, já para ser mudado, e já no novo governo, no primeiro governo que sucedeu, no dia 6 de janeiro, já estava saindo uma decisão do presidente anterior, dificultando toda a aplicação da lei, dificultando mais ainda a aplicação da lei 10.559, o que gerou uma pressão grande naquele momento, que o presidente que sucedeu pediu à AGU para fazer um parecer, né,
Então, a AGU fez um parecer, mais ou menos, falando que tem que ter uma interpretação lato sensu, por se tratar de anistia, e que aquela lei não é só um regulamento, que é uma nova anistia, porque ela extrapolou a... Depois eu lhe dou uma cópia dessa. Eu quero, então, a cópia que vamos analisar juntos e vermos. Mas eu quero lembrar o seguinte, me parece da maior importância, que há muito universitário, juventude que nos vê e nos ouve, e é importante que eles saibam disso. Olha, a anistia, em princípio, por tradição histórica, ela só beneficia perseguidos políticos, perseguidos de ideias, de sonhos, Exato. Que para o bem da humanidade ou do país, e não para o mal. Então, só deve atingir ações políticas, né? Pensamentos e ações políticas. Deve anistiar isso. Agora, o crime comum, não. Se você anistiar um sequestrador, um torturador e assassino de um preso, de político, não, de um preso político, é o caso que nós estamos tratando, se alguém chega, sua irmã foi presa, politicamente presa, porque era contra a ditadura, chega lá, ela é estuprada por um, ou até por uma canalhada em fila, quase que em ordem unida, estuprando uma mulher. Como é que você vai anistiar um homem desse? O outro, seja ele soldado ou general, e tivemos tudo isso. Né? Ou o outro que resolve, não, você não merece viver, dá um tiro na sua testa. Olha, quem sabe, quem leu, quem não leu, leia. Já não só as histórias passadas com Hitler no nazismo, as histórias passadas aqui no Brasil, os fatos que ocorreram de 1º de janeiro de 64 até o fim de 85, 21 anos e pouco. Você já tem vários livros contando fatos. Eu poderia contar os fatos ocorridos comigo, advogado, de perseguido político e perseguido também, sequestrado também. Quem me sequestrou não violou a lei? Quem me torturou, sobretudo psiquicamente, não me violou? Não é um criminoso comum? Quem te sequestrou, prendeu e fez o mesmo, não é um criminoso comum? Esse não pode receber anistia, senão temos que anistiar todos os que estão nas penitenciárias, porque mataram, porque roubaram, porque estupraram, etc. Se ele merece cometer o mesmo crime, por que então a não anistiar a todos, abrir as penitenciárias? Ou então, encarar o criminoso comum, seja ele soldado, general, almirante ou marinheiro, e encarar esse como exatamente como cometeu os crimes daquele, por que não levá-los para lá? Cometeram os mesmos crimes. É claro que não quer dizer que todos os militares do golpe tenham cometido crimes comuns. Muitos deles respeitaram a lei vigente, lei absurda da época, mas eram leis. Esses, sim, podem merecer anistia também, por que não? Olha, mas pulando a cerca, esse pessoal que não teve uma ação explícita com relação à repressão, eles foram omissos. Eles são responsáveis por omissão. Porque eu conheço oficiais que se rebelaram contra aquelas coisas e foram também enquadrados. Eu conheço um oficial daqui de Niterói, depois ele foi ser defensor público e acabou como procurador-geral da Defensoria. Eles, porque era fuzileiro naval e puseram ele como carcereiro de uma determinada prisão, que ele, quando foi descobrir, era o almirante Aragão. Ele foi lá e deu um abraço, um chorou no ombro do outro, mas souberam. Santa Rosa, foi bom você dizer estas coisas, porque há uma grande preocupação no momento da campanha que aqueles assassinos e torturadores estão fazendo, seja pela internet, seja em contato direto com seus companheiros até da ativa, mentindo e chamando para conluios que canalizam
para novo golpe futuro. E toda vez que você, veja na história, desde os gregos até hoje, e muito antes dos gregos, sempre que você perdoa um bandido, você está estimulando ele a ser reincidente. Exatamente. Por isso é que a gente vê, no mesmo país, os mesmos golpistas de ontem, que ao invés de serem punidos, foram condecorados, se tornaram golpistas no futuro. Então, no clube militar, no clube naval, no clube de aeronáutica, agora mesmo vai ter mais uma reunião com o título A Democracia Ameaçada. Por quem? Ameaçada por eles, só pode ser. Quem mais quer democracia do que nós? Claro, o povo quer. O povo quer isso. É a forma política de evolução. Agora, a gente só recebe ameaças de generais, requentam até fatos. O general da reserva, fulano de tal, ministro do Superior Tribunal Militar, mandou vários... Santa Rosa, deu seus exemplos concretos, eu posso dar exemplo concreto. Você como militar atingido, eu como advogado atingido e perseguido. Naquele tempo, eu era pessoal e familiarmente perseguido. E me telefonavam com alguma frequência. E me mandavam até bilhetes ameaçadores. Hoje, não ousam fazer tanto, mas mais discretamente fazem igual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, chamando a atenção para autoridades. Eu recebo com frequência, e certamente por esse programa aqui, vou receber de novo, telefonemas, às vezes, absolutamente silenciosos. E com anotação de telefone inexistente, não. É desse que não pode aparecer em Bina. Eles têm o Bina, sabem quem chama para eles, mas eles pagam para que o número deles não saia no seu Bina. O que vai dizer... As próprias telefônicas estão compactuando com isso. É lógico que uma alta autoridade pode ter o seu BINA e proibição de que o seu telefone apareça lá, porque é uma questão de segurança do Estado, segurança compreensível. Mas não, veja só, eu não tenho importância nenhuma e provavelmente depois deste programa aqui, como depois de outros, eu recebi chamados de telefone inexistente. Coincidem muito com isso. Também. Coincidem muito com isso, entendeu? A mim também. E, olha, é tanta coisa a dizer que é bom que, sobretudo os estudantes são jovens, têm uma vida longa pela frente e muito trabalho também, que eles prestem atenção no que estamos falando aqui. Pensem e estudem e batalhem para que o país entre numa rotina democrática, de patriotismo, contra essas invasões, até contra o pré-sal, em favor do humanismo, para que não haja essa profunda discrepância entre a vida humana e outra, que tem o mesmo valor, seja para a consciência humana, seja para a religião que você tiver, é o mesmo valor. E, no entanto, enquanto muitos ganham bilhões de dólares por ano, eu estava dizendo agora há pouco a você, o mundo sabe, a ONU revela, que só de fome continuam morrendo, não 2 ou 3 mil no World Trade Center, mas morrendo diariamente cerca de 30 mil pessoas de fome. O Brasil, felizmente, não sofre tanto, porque ele está mais ou menos na média mundial de receita, despesa, etc., um pouquinho abaixo da média mundial, mas não está tão mal. O número de mortes aqui por fome é proporcionalmente menor do que isso. Mas o mundo é isso e o Brasil é parte dele. E morrem alguns milhares no Brasil também. Então você não pode, se você quer ser feliz, é justo. É o dever e o direito do cidadão correr atrás da sua felicidade. Mas ninguém conseguirá a sua felicidade exclusiva rodeado de infelizes em volta. Ninguém pode ser feliz sozinho. Não me interessaria ser dono do mundo, rodeado de mendigos me estendendo a mão ou ameaçando me matar. Mas o fascista acha que deve e que pode, e nunca conseguiu. Não é? A história está cheia desse resultado dessa sociedade estratificada. O extrato social mais forte sugando e espezinhando a faixa social mais fraca. Sempre foi assim. Então, vê bem,
interessante. Você tem um salário mínimo, não em todos os países, mas em muitos países como o Brasil, tem um salário mínimo, geralmente tangenciando a fome, né? Geralmente tangenciando a fome. Dá para sobreviver e continuar respirando e trabalhando. Mas por que não existe uma renda máxima, além da qual você não pode deter a riqueza? Mas eles não querem. Aí não põe limite, não. É isso. Eles querem mais dinheiro. Porque eles acham que. Eles não se deram conta que quando morrem, eles não levam nem o corpo. Nada, pois é. Ué, que dirá uma sesmaria de terra ou um caminhão de dinheiro? Você que tem religião, seja ela qual for, você sabe que as religiões pregam o humanismo. Elas pregam igualdade, né? Todo mundo sabe disso. Se você usar a cabeça, você também, a lógica, a razão humana, não está só com os filósofos, grandes filósofos gregos, etc., não. E está na lógica humana de saber que eu tenho estes direitos, mas são iguais aos dele. Eu posso lutar por eles, respeitando o do outro que tem os mesmos que eu tenho. E, no entanto, a sociedade não está assim, sobretudo a chamada sociedade individualista, capitalista, não quer saber, dá direito a você, se você for inteligente, culto, preparado, muito bem. Mas, sobretudo, se você for malandro, esperto, safado, ladrão, sutil dentro da lei, você pode chegar não a ganhar. Um salário mínimo pode ser 1.000 salários mínimos, 1 milhão de salários mínimos, como ganhou há pouco tempo, se não me engano, foi o Carlos Slim, que é um dos homens mais ricos do mundo, e o Warren Buffett, o Bill Gates, etc. Eles chegam a ganhar 6 bilhões de dólares em um único ano. Quando o salário mínimo, um ano, dá o quê? 6 mil reais ou 3 mil dólares. Mas aqui no então Brasil... ele ganhou por 2 milhões de pessoas de salário. 2 milhões de pessoas. Mas aqui no Brasil a coisa vai mais além pelo seguinte, não chega a uma cifra dessa, porque o império é quem... mas para chegar mas ocorre muito longe, que não. os daqui, quando começam a ganhar, eles não pagam nem imposto de renda. Nem imposto, não pagam imposto nenhum, só negam e não dá em nada, não paga INSS, não paga coisa... Deixa eu brigar com você provocando ele. Olha só, o Modesto. Brigar entre aspas. O programa Pulando a Seca, mais democrático e sem censura não pode ser. É uma coisa fantástica. É um debate público, sem censura, não tem nenhuma restrição. Mas eu penso o seguinte, a natureza humana. A natureza humana é muito sutil. Todos, agora mesmo, vai ter uma eleição. A eleição é para eleger o governo. Mas a eleição é só para o governo. Nunca para mexer no poder. Nunca o quê? Para mexer no poder. Claro. O governo muda, mas não muda o poder. O que você está falando, Santa Rosa, o que o Modesto está falando. O poder não muda. A natureza humana é assim. O governo pode mudar para lá, para cá, tal, eleição, mas tudo continua igual. O poder continua igual. Como você falou, mudaram a forma de ver a anistia, mudaram a forma de não condenar o torturador, mas o governo está sempre lá. O império que você falou é o poder. Os governos são acessórios. Mero acessórios. Claro. E essa eleição, como outra qualquer, são mero acessórios do poder. Bom, então você está quase repetindo um discurso que eu fiz no Congresso, que foi o seguinte: olhando para os congressistas, seja do Brasil, Estados Unidos, França ou qualquer outro do sistema individualista, quem é que você vê lá?
um ou outro que justifique o sistema democrático. Um ou outro classe média e menos ainda pobre ou ex-pobre. E eu dizia, aqui eu não vejo nenhum pobre, vejo um ex-pobre que foi eu. Hoje sou classe média que estão me pagando bem. Agora, e aí eu mostrei o retrato, tirando o retrato deste congresso, quem eu vejo? Não é o povo brasileiro. Eu vejo, a maioria do povo brasileiro é pobre, aqui só tem poucos de classe média e muitos ricos. São banqueiros, industriais, comerciantes, latifundiários, etc. Ou eles diretamente ou seus lacaios representando-os. Mas o povo brasileiro é mais feminino que masculino, tem 51% de mulheres. Aqui tem 1% de mulheres. O povo brasileiro é policrômico. Aqui eu só vejo branco ou passável como branco. O único negro que eu vejo aqui, que era da ditadura, vota contra o negro e contra o pobre. Pois bem, então este é um governo que, se eu tirar o retrato aqui e agora, tirar o do Congresso americano, francês e inglês, misturar as fotografias, ninguém sabe qual é o do Brasil ou da Inglaterra. É tudo macho, branco e rico. Então, é claro, você muda o governo, mas não muda o poder, porque o sistema está em ganha quem tem poder econômico. Não, e o poder... É uma forma direta e indireta de compra de voto. O poder é uma composição de forças. O poder... De forças poderosas. Poderosas pelo dinheiro. Poderosas. Pelo dinheiro. Que eles representam essa composição de forças. Essa composição de forças é quem manda no governo, seja ele qual for, seja municipal, seja estadual, seja nacional e seja internacional. Seja dos Estados Unidos, Inglaterra, França. Claro! Da Suíça, aliás, é o pior. Meu Deus, em 1905, a gente vai para a China, naquele episódio da Guerra dos Boxes, eram os mesmos. Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, Japão, tudo lá espalhando ópio no povo chinês para poder dividir. Não entra na história da China, porque essa é a mais comovente do mundo. E dali é que gerou a Grande Marcha, que acabou em 1949 e botou eles todos para fora. Exatamente. Aqui é um canal universitário. Você está trazendo, o Modesto, o nome disso tudo. O nome disso tudo, francês, inglês, brasileiro, chinês e tal, é multinacional. Não é por acaso que isso é chamado multinacional. É um poder multinacional. É igualzinho na França, no Brasil, na China, é multinacional. Então, como é um canal universitário, temos a obrigação de falar claramente o que é multinacional. Para falar claramente, vamos deixar que grandes estudiosos e pesquisadores falem. Eu sugeriria, não só para nós, para quem nos ouve, pegue, por exemplo, não é um sujeito suspeito, não. Pega, por exemplo, John Perkins, que foi um dos assassinos da economia mundial. Ele se confessou dizendo, Confissões de um Assassino Econômico, escreveu um livro e já escreveu outros na mesma linha, para você verificar como está o poder mafioso do mundo hoje, sobretudo e quase sempre, no mundo individualista, no mundo do ego, no mundo do capitalismo. Leia, não só esse, tem números que falam disso. Pega, por exemplo, Noam Chomsky. Pega o Carlos Fico, no caso brasileiro. Pega agora esses novos livros que estão saindo, inclusive um cidadão que esteve aqui, que é o Francisco Soriano, sobre a questão brasileira, do que nós temos discutido aqui, não é? Pega o professor Aquino, livros para o Brasil e livros para o mundo, para você verificar o retrato do Brasil hoje, o retrato do mundo hoje, no plano do sonho do cidadão, de ter um mínimo de dignidade de vida, a busca da felicidade. Mas ela é bloqueada para a grande maioria. Todo mundo busca desesperadamente a sua felicidade e não sai da busca mínima para comer
e continuar reproduzindo suas forças de reprodução de trabalho para produzir não para ele, mas para aqueles que, pela inteligência, pela cultura e tal, mas sobretudo pela safadeza e violência, arrancar dele aquilo que ele produziu. De mil modos, poderíamos discutir aqui pulando essa cerquinha. Você quer ver um exemplo? O Itamaraty, que tem uma linha política de abertura para o país, de defesa do país, de ascensão da importância do país, de ter uma independência verdadeira no concerto nacional do país, o Itamaraty é altamente combatido por esses golpistas que estão aí. Olha, você, antes que encerre o programa, me permita... Um minuto para finalizar. Um minuto. Rapidinho. Toda vez que alguém fala a verdade, como você, eu e tantos outros falamos aqui, a gente sofre uma ameaça. Eu sempre trabalho de forma preventiva. Eu sei, eu tenho ideia e noção das fontes de ameaça. A mim, como provavelmente não serão muito diferentes das suas. E eu tenho isso de tal maneira que, se me acontecer alguma coisa, eles serão também procurados ao seu modo. Olha só, para finalizar o Pulando a Cerca, vamos convidar mais uma vez esse grande debate, o Santa Rosa, que sexta-feira que vem, o Modesto da Silveira, para mais uma vez esquentar a chapa. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. E eu vou trazer aquele documento que diz do gabinete do ministro, do chefe do gabinete do ministro da Defesa, que termina dizendo que as viúvas não têm direito à pensão. Isso foi para mim. Mandou respondendo ao meu requerimento. Então o programa vai ser As Viúvas Não Têm Direito à Pensão. E isso é uma coisa, no Brasil, é uma coisa inédita. Mas vamos trazer o documento. Com vocês, mais uma vez, o Pulando a Cerca, que não tem censura, não tem pau. Santa Rosa e Modesto da Silveira. Sexta-feira que vem vamos falar, pular a cerca, as viúvas não têm direito à pensão. Como é que é isso? Na cabeça deles, né? Claro, mas vamos terminar. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez. Então, vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez.